Quanto que você tem que investir para fazer uma venda? Quanto você tem que investir em publicidade para vender o seu produto ou o seu serviço? Deixa eu te contar uma coisa, empreendedor, importante. Primeiro, esquece um pouco que você está gastando muito ou pouco de acordo com a sua percepção. Tem muita gente que me procura e fala assim, Rodrigo, mas você está maluco? Eu investi R$5.000 por mês em publicidade para vender os meus produtos. Eu investia R$100 por mês, R$300. Em primeiro, seguinte, se você investiu em tudo na sua empresa, não investiu em comunicação, não colocou a comunicação em primeiro lugar, você está no caminho errado. Por quê? Vende mais quem oferece mais. E às vezes você tem um produto que é ruim, você tem um serviço que é ruim, você tem qualquer coisa que não está 100% enquadrado, mas você está falando com tanta gente que tem alguém para comprar. Só que às vezes você não está falando com ninguém e você tem um produto maravilhoso e você não consegue achar o comprador. Só que você precisa primeiro entender a fazer uma conta que eu quero te ensinar agora. Então se você me acompanha aí, vem comigo e presta atenção aqui no que eu vou te falar. Quanto que eu tenho que investir para vender o meu produto? Depende de quanto custa o seu produto. Depende. Existe uma regra, tá, na comunicação que vai servir. Existe um mercado. O seu mercado ele está brigando com você por clique, por lead, por palavra-chave, por uma série de outras coisas que são importantes quando a gente fala em gerar tráfego para vender o meu produto ou serviço. E gerar tráfego, gente, pode ser de uma série de maneiras. Você não precisa só gerar na internet, mas aqui eu estou falando de internet. Então é o seguinte, o que é o meu produto? Como que eu vou fazer um planejamento para saber o quanto que eu vou investir? Primeiro, você precisa entender o quanto que é, qual o valor do seu produto. Tem gente que está vendendo um sapato, tem gente que está vendendo um apartamento. E aí você precisa entender que as empresas que vendem o sapato estão muito parametrizadas na mesma briga, na mesma frequência, nos mesmos resultados. Então, talvez para vender um sapato, o investimento, o custo de aquisição vai ser menor. Para vender um apartamento vai ser maior. E olha o que acontece às vezes. Você imagina o seguinte, você vende um apartamento, normalmente um corretor de imóveis hoje ganha 6% da venda de um apartamento. Quanto que ele tem que investir? Aí ele vai lá e fala assim, eu vou investir R$300 no mês. Você vai vender um apartamento? Pode ser que venda. Mas eu vou te garantir uma coisa, eu acho difícil. Por quê? Porque não existe milagre. Você precisa entender que quando você investe em comunicação, o fator da comunicação é quase um sócio, é o que traz energia, o que traz cliente. Então se eu vendo um apartamento de R$1 milhão, olha só, R$1 milhão, e eu ganho 6%, que é R$60 mil, e eu quero investir R$300, não vai funcionar, não vai vender. Possivelmente não, porque o volume para vender um produto que custa R$1 milhão, volume de vezes, o público-alvo, as características, você vai ter que aparecer muito mais vezes do que vender um produto de R$3 mil. A chance, vende mais sapato ou vende mais apartamento? Claro que vende muito mais sapato do que apartamento. Então, para você montar um planejamento do quanto você vai ter que investir em comunicação, você precisa começar a entender o seguinte, qual o máximo da minha CAC? O que é CAC? CAC chama custo de aquisição cliente. Tá, vou dizer aqui dessa letra feia, mas vocês já entenderam. Então é o seguinte, quanto que se eu ganho 6% aqui, claro que você deve ter outras contas aí, mas vamos fazer a conta bruta aqui para ficar mais fácil. Eu ganho 6%, eu vou ganhar R$60 mil. Eu vou investir R$300, minha chance é menor. Agora, peraí, se eu ganho R$60 mil, e se eu botar o seguinte, que eu posso investir até R$10 mil em publicidade para vender um apartamento? Você fala, R$10 mil, mas não sei se vai vender. Talvez, claro que nem sempre a gente tem uma ciência exata em comunicação, mas R$10 mil é um bom dinheiro que a maior parte das pessoas não fazem essa conta e não investem. Isso aqui é o seguinte, você está vendendo um empreendimento de 60. Ao invés de você vender no que você fazia antes, que você vendia 1 por mês, você vai vender 10 por mês agora. Então compensa deixar um pedaço da sua fatia para você vender esse imóvel. Por quê? Porque ao invés de você ganhar 60 mil, agora você vai ganhar, em vez de 600, que você vai gastar 10 mil por apartamento, você vai ganhar 500 mil. Por quê? Porque você impulsionou o seu negócio. Então não adianta você achar que custo de aquisição cliente vai ser barato, principalmente quando a gente tem produtos com valores agregados altos. É isso, essa é a conta. Faz essa conta, bota energia no seu negócio, vai para cima e mira no quanto você pode gastar para vender um determinado produto. Eu vou te falar o quanto eu começo gastando, tá?
enquanto eu começo planejando, porque eu já entendo de comunicação. Comunicação é teste, 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 teste. Eu faço tráfego há mais de 15 anos em todas as plataformas. Eu que faço e monto as estratégias da maior parte das minhas empresas em tráfego e das empresas que eu dou consultoria também. Então, quando eu vejo uma empresa que tem uma rentabilidade de 60 mil, o meu CAC, o primeiro CAC planejado vai ser 60 mil. Eu posso gastar até 60 mil para vender um imóvel. Aí você fala, mas você não vai ganhar nada. Sabe qual é a diferença do ganhar nada? Que você está falando que eu não vou ganhar? Eu ganho uma coisa chamada o seguinte: tempo, que me traz velocidade de aprendizado. E velocidade de aprendizado, quando você fala que eu posso calcular o meu CAC até o limite da minha margem, quando eu começo a botar esse CAC lá no topo, depois o que eu começo a fazer? Eu encurtei o tempo, eu conheço o perfil do meu cliente, conheço o público-alvo, conheço o local, e aí eu começo a melhorar a minha publicidade, aí eu começo a baixar o meu CAC, né, o meu custo de aquisição, e aí depois é só festa. Porque enquanto uma empresa está demorando 3, 4, 5 anos para descobrir o que eu posso descobrir em um mês, às vezes, mas o que vai determinar isso? O seu poder de fogo também. Eu não sei quanto você pode investir, eu só sei o seguinte, que investir em comunicação nunca é perca de dinheiro. Alguém vai lembrar de você em algum momento, se você fizer tudo o que tem que ser feito. Presta atenção e é sempre uma aula para mudar aí a sua cabeça.